Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Camila Marques. A Camila ela tem 36 anos, é natural de Minas Gerais, ela é cristã e está gestante do seu primeiro filho, o Davi, e atualmente ela mora em Santarém, Portugal. Ela é fonoaudióloga, e em Portugal a gente chama fonoaudiólogo de terapeuta da fala, e atualmente trabalha exclusivamente com marketing digital aqui em Portugal. E ela conquistou recentemente a sua casa própria. Camila, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Vai ser um prazer conversar com você. Ai, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em ser convidada em participar desse projeto. Então, estou aqui muito feliz pelo convite. E vamos conversar, vamos colocar, vamos esclarecer algumas coisas. Vamos sim. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Camila, então, normalmente quando eu converso com o pessoal aqui, eu gosto de fazer uma retrospectiva, depois eu converso um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, né, na sua vida e também projeções aí para o futuro. Vamos lá, você é natural de Minas Gerais, você é de qual cidade de Minas Gerais? Eu sou de Belo Horizonte, nascida e criada em Belo Horizonte, BH. Legal. E depois, né, eu formei em Belo Horizonte, minha família é toda de lá. Mas eu formei, né, fiz fonoaudiologia em BH mesmo. E depois eu mudei para Brasília. Então eu fiquei morando um tempo em Brasília. Antes até mesmo de vir para Portugal, mas eu sou natural de Belo Horizonte. Legal, legal. E você se formou então em Minas Gerais mesmo, em Belo Horizonte. E qual foi essa virada de chave para você ir para Brasília? O que aconteceu ali para que você fizesse essa mudança, por exemplo? Então, eu fui mesmo eu fui com a proposta de trabalho, né? Tinha uma amiga minha que morava lá em Brasília e a gente estudou juntas na faculdade. E foi muito engraçado porque ela que recebeu a proposta, primeiro para ir para Brasília. Porque é uma área muito boa lá em Brasília, esse trabalho de fonoaudiologia. Legal. E aí eu falei, amiga, vai, se der certo, eu vou também. Então vai primeiro, vê como é que vai ser. E aí ela foi, 2 meses depois eu fui também. Então ela, olha, vai dar certo, pode vir, você pode morar comigo. E para começar a vida é muito bom, né? Então eu falei, então tá, mudei para Brasília sem pensar 2 vezes, porque eu sempre tive um espírito aventureiro, assim, sabe? Nunca fui presa, agarrada, assim, com as coisas. E aí eu falei, olha, então mudei para Brasília com 2 malas e fui morar com ela, fiquei morando um tempinho, fiquei uns 2 meses na casa dela, até eu conseguir me estabilizar e poder alugar um apartamento e viver minha vida, né? Mas foi a princípio a proposta de emprego, foi muito bom. Eu falo que Brasília foi um divisor de águas para mim, assim, na época, sabe? Foi muito bacana eu ter ido para lá, abriu muitas portas, inclusive eu conheci meu marido em Brasília, né? Legal. Então, se eu não tivesse ido para Brasília, até isso aí eu não sei como é que seria, né? Então, muito bacana mesmo. Brasília abriu muitas portas para mim. Eu adoro aquela cidade, amo, de verdade. Interessantíssimo, né? A gente às vezes fica. Hoje, cada vez, né, o mundo está mais, digamos assim, mais globalizado, né? A gente. Antigamente, uma pessoa nascia num bairro, casava, ficava naquele mesmo bairro, morria naquele bairro. Hoje a gente já tem uma perspectiva bem de hoje, que eu digo já há algum tempo, mas a gente tem vivido isso, né? Essa realidade das pessoas mudando mesmo, mudando às vezes de cidade ou mudando de estado e naturalmente mudando de país, né? Sim. Então você teve essa oportunidade aí de viver esse ciclo. Eu vivi algo semelhante também, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, mudei para São Paulo, né? E depois vim para Portugal também. Então a gente fez um caminho semelhante, só que passando por estados diferentes, né? E é muito legal isso, porque acaba que nos dá um preparo antes, né? Eu acho assim que prepara a gente antes de chegar num país diferente. Eu acho que eu precisei realmente sair de Belo Horizonte, e porque assim, Brasília, eu cresci muito, sabe? Eu peguei muita experiência, eu saí da casa dos meus pais, né? Saí daquele conforto, saí daquele ninho e fui viver minha vida. Então, assim, eu tive que me virar em muitas coisas.
E eu falo assim, foi tudo uma preparação para eu poder mudar para Portugal. E eu falo assim, se eu tivesse vindo de BH direto para Portugal, assim, sabe, você ter passado por essa experiência, eu falo assim, no meu caso, eu acho que eu não ia conseguir me dar tão bem, sabe, ser tão resiliente aqui se eu não tivesse passado por lá. Eu acho que tudo é um processo na nossa vida, né? Tudo tem um caminho, um processo e um porquê daquilo. Então, eu falo que eu fiquei 6 anos em Brasília e foi algo que, para mim, foi maravilhoso, foi espetacular, porque me deu muita bagagem, muita experiência, sabe? Para estar aqui hoje e ser resiliente, conseguir me virar aqui em Portugal. Muito legal, muito legal. É legal assim quando a gente, né, a vida vai passando naturalmente e a gente tem a capacidade de olhar para trás, né, e ver o quanto que as coisas que aconteceram e foram desafiadoras sem dúvida, né, foram difíceis ali no momento que a gente está vivendo, mas foi uma construção do que a gente é hoje, né? E Com isso certeza. faz tão bem, né? Porque você vai olhando, aquilo ali teve esse propósito, aquela outra coisa ali me ajudou nessa outra questão, e você vai vendo como a gente vai evoluindo enquanto ser humano, né? Porque Exato. tudo tem um propósito, tudo vai se encaixando, né? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, né? Às vezes pode acontecer, não foi o seu caso, mas nem o meu, mas pode acontecer às vezes a pessoa ter uma experiência de fazer um movimento, né? Uma saída, e essa saída ser ruim. E às vezes a pessoa tem que retornar para depois sair de uma outra forma melhor, vamos dizer assim, porque Sim, serve como um aprendizado também, né? Então é um é muito aprendizado. interessante isso, né? E realmente, eu acho que tudo na nossa vida, tudo que acontece, vem assim, se a gente não olhar como experiência, vem para aprender, para nos ensinar alguma coisa. Porque Sim. nada acontece por um acaso. Eu sempre falo isso, nada acontece por acaso. Porque eu falo que nada na minha vida, mesmo estando em Portugal, nada aconteceu de forma aleatória, de forma assim, de por um acaso, tinha que acontecer e aconteceu. Não, acho que tudo foi mesmo encaixando, sabe? Assim, foi tudo bem direitinho. Eu falo cada fase que eu passei aqui em Portugal, que eu trabalhei em vários empregos, né? Antes de estar somente com digital. Então, eu passei Sim. por vários empregos aqui. E tudo isso foi me ajudando nessa construção, sabe? Do que eu sou hoje, do que eu vai, né? Como que eu vou agir daqui para frente. Tudo tem um propósito, tudo. Muito bom, muito bom. E você disse já, né, desde a época que você morava em Minas, que você já era desapegada à questão de ficar num local. Qual foi a virada? Aí agora eu pergunto de sair de Brasília para ir para Portugal. O que aconteceu lá que você estava adaptada, já tinha Uhum. conhecido o esposo, estava Sim, trabalhando? O que já aconteceu ali que houve? Vou para Portugal. foi muito engraçado, porque assim, realmente eu já estava com a vida estabilizada, né? Já estava casada. E, e eu sempre quis mudar. Eu sempre tive aquela vontade de mais, sabe? Brasília foi legal? Foi, mas eu sempre queria mais. Eu sempre queria explorar um pouco mais. E Legal. aí eu comecei a pesquisar algum país para poder morar, para ter essa experiência de viver fora. Mas eu estava pensando ali, próximo do Brasil, Argentina, Chile, alguma coisa ali perto. Sim. E como eu sou da área da saúde, na Argentina a gente tem a faculdade de medicina que você não faz vestibular. Muito Então, assim, famoso. o ingresso é bem mais fácil, né? Você não precisa de passar por aquele vestibular gigantesco como Sim. é para entrar para medicina. Sim. E aí eu falei com meu marido e tal, comecei a pesquisar, vi pessoas que estavam fazendo medicina lá. E sim, eu comecei a pensar e comecei a orar também, sabe? Eu falei, olha, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. E enfim, conversando com uma amiga, contando para ela sobre isso, né? Que eu estava querendo ver se eu ia para a Argentina. E se eu fosse morar na Argentina, eu já queria aproveitar para poder fazer uma faculdade. Eu quero ir para poder estudar, né? Para não falar que eu estou indo só para poder ir, eu queria fazer algo. Uhum. E aí ela falou, Camila, por que você não olha Portugal? Você já pensou em Portugal? Eu falei, não, nunca imaginei, nunca passou pela minha mente. Porque todo mundo fala Estados Unidos, né? Falava muito da Irlanda. Sim. Mas assim, eu ficava assim, Estados Unidos, acho que é muita burocracia, é um visto, assim, sabe? Que eu acho que eu não quero me submeter, sabe? Aquela burocracia toda. E aí ela falou: olha, Portugal tem acordo com o Brasil, Portugal fala português, então já facilita muito a língua, é Sim. seguro. E foi falando várias coisas. E eu falei, gente, eu nunca tinha pensado em Portugal. E aí eu comecei a pesquisar sobre Portugal e já comecei a falar com meu marido.
Falei, olha, quem sabe a gente não muda, então, assim, né, de ideia e vai para Portugal ao invés de Argentina. E aí ele começou a pesquisar também, começou também a surgir aquela vontade nele também, porque a ideia de mudar, assim, foi minha. Então, ele também começou a ter essa ideia, começou a pesquisar. E quando a gente viu que Portugal, né, assim, como todo país, né, tem seus pós e seus contras, quando a gente mora aqui, a realidade é outra, né, de quem vê de fora ou de quem é turista. Mas assim, eu falei, cara, aparentemente é um país bom. Eu acho que rola assim mesmo da gente poder ir. E aí, quando a gente decidiu que queria vir para Portugal, veio a pandemia. Foi em 2020. Sim. E aí, começamos a adiar esse sonho, né? Começamos a adiar e tudo. Foi bem no início do mês de março, né? A pandemia ali, começou aquele lockdown e a gente achou que ia ficar só 15 dias. Todo mundo achava que ia durar 15 dias. Pensando que ia ser rápido e tudo. E aí foi passando tempo. E nisso, assim, a gente começou a viver a nossa vida em função de, tipo, não estava vivendo lá direito, né? A gente estava deixando de fazer muita coisa que a gente queria fazer lá. E não estava vivendo aqui, não tinha como vir para cá. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá, vamos viver a nossa vida aqui, vamos passar em concurso público, vamos estudar, porque Brasília também é a terra do concurso público, né? Exatamente. Então, eu fiz um concurso na área da saúde para entrar em hospital e tudo. Falei, vamos viver a nossa vida e depois, se for da vontade de Deus, enfim, a gente vai daqui a um tempo, né? Portugal tá lá e sempre vai existir, então, se não der para ir agora, em algum momento a gente vai. E nisso passou o tempo, e quando foi. Aí, isso é em 2020, né? Em 2021, já setembro de 2021, eu vi que tinha aberto as fronteiras, que já tinha dado aquela trégua, né? Sim. Aí voltou de novo aquela coisa. Eu falei, Diego, abriu a fronteira, vamos. E aí ele, uai, bora, não temos nada a perder. Então eu falei, então vamos. E aí, 6 meses depois, começamos a arrumar as coisas, começamos a vender as coisas. E foi incrível que tudo foi acontecendo, assim, sabe? De forma natural. Então, a gente começou a vender móveis, começou a vender carro, e tudo assim, vendendo super rápido. Sim. Então, a pessoa que alugou o apartamento, ela acabou ficando com a maioria dos nossos móveis. Então, comprou muita coisa. Facilitou já, né? Facilitou demais. E aí, a gente começou a juntar o dinheirinho, né? Peguei dinheiro do carro, peguei dinheiro dos móveis. No Brasil, eu era prestadora de serviço também, né? Então, assim, eu falo que essa coisa também de trabalhar para os outros também nunca foi a minha praia, assim, sabe? Eu sempre trabalhei, assim, como prestadora de serviço. E eu prestava serviço no hospital. E aí, acabou que eu conversei com a empresa, com a clínica, que eu prestava esse serviço e tudo. E aí, assim, para mim foi mais fácil. Meu marido, ele era empregado mesmo, ele já tinha carteira assinada e tal. E aí ele falou, olha, quando tiver faltando alguns, acho que era, não sei se era meses ou semanas, assim, era próximo. Aí ele falou, vou pedir conta, né? Vou pedir demissão e tal. E já estava programado para pedir demissão. Só que na semana que ele ia pedir demissão, ele foi mandado embora, do nada. Então, assim, a gente ficou surpreso, porque foi realmente, literalmente, do nada. O chefe dele ligou para ele e pediu para ele ir para o escritório e levar todo o aparato, né? Que ele trabalhava de home office. Ele trabalha na área de administração, então ele trabalhava de home office, tinha computador, telefone, tudo da empresa. E aí o chefe dele ligou para ele e falou, olha, vem na empresa tal dia, traz todos os materiais, os equipamentos. Ele já ficou assim, assustado, né? Tanto que eu falei assim, vai que é uma demissão, menino, imagina se é uma demissão. E ele, Camila, mas o que será que aconteceu? Ele ficou até preocupado. Mas eu, no meu coração, falei, cara, se for de Deus, se for para acontecer, as coisas vão fluir. E aí eu fiquei toda feliz quando mandou ele levar os equipamentos. E aí eu falei, pode ser que seja uma demissão, hein? E era uma demissão. Que aí entrou um dinheiro a mais, né, no caso, né? A mais. Então, ele teve todos os direitos, teve todo o acerto direitinho, teve seguro-desemprego. Então, assim, querendo ou não, se ele pedisse demissão, ia perder tudo, né? E assim, pra gente que vai migrar, qualquer dinheiro que entra, qualquer coisinha... É uma segurança a mais, né? Ajuda. Então, aí ficamos super felizes, porque ele foi demitido, vendemos o carro, então, assim, acabou que a gente saiu do apartamento e tal. Então,
tudo foi acontecendo, sabe? Até para comprar a passagem também, a gente conseguiu comprar uma passagem. A gente ficou madrugadas, né? Virando a noite, procurando. Quem é imigrante sabe como que é. A gente passa a madrugada procurando e tudo. Achamos uma passagem, falou, olha, vamos. E aí, simplesmente as coisas começaram a acontecer pra gente, sabe? Foi muito Legal. bom. Você falou uma coisa curiosa aí da reabertura do espaço aéreo, né? Eu me lembro muito bem disso porque eu vim a Portugal, né? A trabalho, no caso, nesse período. Foi justamente outubro de 2021, porque eu me lembro que o presidente de Portugal ele foi ao Brasil para o 7 de setembro, né? E o Brasil estava fazendo 199 anos da independência, né? O 2022 foi 200 anos, né? Uhum. E aí ele falou, né, da reabertura do espaço aéreo, praticamente um mês depois estava reabrindo, e eu me lembro que, nossa, foi horrível o voo de máscara, De máscara, teste de sim. O Covid, teste de Covid. para ir para voltar depois, meu Deus do céu, que coisa horrível. Uma Foi. lentidão, nossa, essa época foi muito estranha, né? Muito, muito, Foi. muito. E assim, tudo lotado, né? Todo mundo querendo aproveitar, né? Essa trégua, aproveitar a reabertura para poder. Porque muita gente foi barrado naquela época, em 2020, já estava com planejamento de vir e teve que adiar. Então as pessoas estavam realmente à espera disso. E quando teve a reabertura, eu acho que a maioria aproveitou esse espaço para fazer essa imigração. E foi o nosso caso também, que a gente também esperou, né? De 2020 até 2021 ali. Não, na verdade, a gente imigrou em 2022. 22. Então, assim, a gente viu que reabriu, mas a gente teve que se organizar para 6 meses depois estar mudando. Então, a gente mudou mesmo, foi em maio de 2022. Então, foi uns 2 aninhos, mais ou menos, de espera, né? Até acontecer mesmo a imigração. Legal, legal. Mas é interessante isso porque é legal quando a gente ouve assim, né, a história do planejamento também, né? Da pesquisa, das informações, né? Porque, lógico, hoje a gente vive uma realidade completamente diferente, né? A internet hoje ajuda muito, né? Para a gente colher informações, saber o que está acontecendo, saber a tendência, né? Porque às vezes acontece de um local, né, ter um custo de vida um pouco mais alto ou um custo de vida um pouco mais baixo. Então, hoje você tem a pessoa que está ali, que já vive no local, e isso pode abrir ali um pouco até da tua visão, né? E é justamente a respeito disso que eu quero saber. Vocês já saíram, né, de Brasília, do Brasil, né? E já vieram direto para Santarém ou vocês foram para alguma outra cidade? Olha, foi o seguinte, antes de mudar para Portugal, eu estava falando com um amigo, né? Tava fazendo aquela despedida, né, de todo mundo, com os amigos mais próximos e tal. E aí ele falou: olha, eu tenho uma amiga que mora em Portugal e ela vai te ajudar com tudo, pode ficar tranquila. E eu tô assim, gente, como assim, né? Porque geralmente as pessoas assim ajudam, mas né, a gente sabe como é que é a vida correria. E aí ele falou: eu vou te passar um contato de uma amiga que tá lá em Portugal, você conversa com ela. E aí eu liguei para essa menina, a gente começou a conversar pela internet, fizemos chamada de vídeo. E ela, olha, eu sou de Santarém, aqui é muito boa, aqui é perto de tudo, aqui tem comboio, fez uma propaganda da cidade. Só que, assim, eu também não dei muita confiança, que eu falei, gente, uma coisa eu tô aqui no Brasil, né, e outra coisa é quando chega lá, não sei como é que vai ser. E aí, eu comecei a conversar com ela, mas foi uma conexão muito rápida, assim, muito grande, eu e ela, sabe? E aí, beleza, cheguei, a gente comprou a passagem para Portugal e compramos para poder ficar em Lisboa, né? Então, ficamos um tempo de 1 semana em Lisboa e eu já tinha um casal de amigos que morava em Almada. E aí, quando estava perto de acabar, né, nossa estadia em Lisboa, a gente ficou em Almada, na casa desses amigos. E eu fiquei até pesquisando apartamentos ali na região, só que assim, estava muito caro, já na época já estava bem alto. Então, assim, era coisa de 500 euros, era tipo um quarto, 400 euros. Hoje em dia nem isso mais. Hoje em dia... não, hoje tá surreal. Então, assim, a gente ficou, nossa, um quarto, assim, sabe? Para morar com outras pessoas, 400 euros. E aí, se fosse querer um apartamento inteiro, era 600, 650, um T1.
E eu falei, olha, Diego, vamos lá visitar Santarém, né? Vamos ver como é que é a cidade. A minha amiga, né, disse que eu poderia ficar na casa dela e tudo. Então vamos para lá. E aí eu liguei, confirmei, falei, olha, já cheguei em Portugal e tudo, ela pode vir, eu tô aqui, você pode ficar na minha casa, enfim. Viemos para Santarém. Já cheguei, e Santarém, querendo ou não, é uma cidade perto de Lisboa, né? Vamos dizer assim, que é uma cidade próxima. Daí, mais ou menos 75 quilômetros, 80 quilômetros de Lisboa. E tem comboio direto, né? Então, assim, isso também facilita muito o trânsito, o trajeto. Fomos para Santarém, chegamos aqui, fui para casa dessa minha amiga e ficamos na casa dela por volta de 15 dias. E procurando apartamento, procurando tudo. Só que nesses 15 dias, tudo começou a mudar. Porque dentro desses 15 dias, você vê como é que é o poder do network, né? De fazer contatos aqui, conhecer pessoas, isso é fundamental. Eu falo que isso é o que muda realmente nosso caminho, que é você conhecer pessoas e fazer network. E aí, ela morava na casa com mais duas meninas, e uma dessas meninas falou: olha, na empresa onde eu estou trabalhando, está precisando, estão recrutando pessoas. Se vocês quiserem fazer a entrevista, eu posso conseguir para vocês. Só que assim, meu marido, eu nunca vim com a ideia de trabalhar em fábrica, nunca. Assim, sim, eu sei que a gente vai recomeçar a nossa vida, eu sei que a gente vai trabalhar com outros empregos, mas eu nunca vim com a ideia disso, eu sempre vim com a ideia de empreender aqui. E aí, meu marido falou, não, eu vou. E nisso ele conheceu, então, essa menina que morava na casa, foi fazer entrevista nessa empresa e já saiu de lá empregado. Então, assim, menos de 15 dias, aqui em Santarém, ele já conseguiu um trabalho. E nisso, a gente também pesquisando casa, apartamentos, a minha amiga colocou lá no Instagram que estava precisando de um apartamento, se alguém soubesse de alguma coisa, entrasse em contato. Aí um amigo dela, olha, eu tô saindo de um apartamento, de um T1, e eu posso passar o contato para a senhoria, se você quiser. Ela, quero, com certeza, eles querem. E aí passou o contato e deu super certo. A gente conseguiu alugar um apartamento aqui. Muito assim, mais assim, infinitamente mais barato do que região de Lisboa ali. E aí era um T1 para morar só nós dois, uma coisa mais independente, num bairro muito bom. Então a gente pegou, sabe? Então, em 15 dias, né, que a gente ficou na casa dela, meu marido arrumou trabalho, a gente conseguiu um apartamento, fizemos a mudança para o nosso apartamento aqui, né, que a gente alugou. Então, assim, foi maravilhoso, foi tudo assim, abrindo as portas, sabe? E eu fui trabalhar em salão de beleza nessa época. Então, eu também consegui um trabalho no salão de beleza, porque é uma área também que eu trabalho. Então, assim, tanto que antes de vir para Portugal, era uma coisa que eu falava com meu marido, o seguinte, falei, olha, vamos fazer algum curso, alguma coisa, assim, que a gente possa... Especialização, né, alguma coisa. Que eu falei, a gente possa trabalhar de casa, oferecer um serviço de casa, se a gente precisar, e não ficar dependendo somente, né, das pessoas contratarem a gente. Então, meu marido, ele fez curso de barbeiro, ele veio com curso de barbeiro para cá, e eu fiz uma especialização, né, em micropigmentação, limpezas de pele, fiz cursos de unha, aperfeiçoamento. Então, assim, eu fiz vários cursos também dentro dessa área para chegar... Dica fantástica essa que você está dando. Porque, assim, eu acho que eu sempre pensei em empreender. Então, o que eu pudesse trabalhar de casa para poder juntar um dinheirinho, fazer uma grana, eu sempre pensei nisso, sabe? Eu sempre pensei, olha, se você não arrumar nenhum emprego, nada, você pode oferecer serviço de barbeiro de casa. Pelo menos ali a gente vai ter um dinheiro, sabe? Uma renda, sem nada. Então, eu sempre pensei nisso, em empreender. E meu marido ele era da administração, ele não tinha nada a ver. Mas ele fez o curso de barbeiro nesses 2 anos que a gente ficou esperando, né? Aquela reabertura, ele fez o curso e eu fui me especializando. Então, eu fui para o salão de beleza e fui trabalhar, né? E meu marido foi para a fábrica, foi para um armazém, na verdade. Ele foi para um armazém e eu fui para o salão e fiquei trabalhando no salão por um tempo. Só que, assim, é bom empreender, sabe? Quem vem, assim, nessa área da beleza é muito bom para quem quer trabalhar nessa área. Mas eu falo, venha já preparada para você abrir seu próprio espaço, sabe? Abrir seu próprio cantinho, entende? Porque se trabalhar para os outros, a gente sabe que não
vai ser com aquelas condições, entende? Principalmente para quem já tem uma vida assim mais estável no Brasil, para quem já tinha um trabalho, sabe? Quando chega aqui, realmente é muita mudança, é muito diferente. Muita burocracia para começar também, né? Tem uma burocraciazinha chata. Tem muita coisinha. E você vai ter que trabalhar para os outros realmente, né? Não vai ter jeito, mas você já vem com um pezinho de meia, já pensando em empreender. Porque Legal. também tem burocracia, mas não é impossível. É né? lógico. E aí acaba que... Muito brasileiro, né, Camila? Se dando muito bem. Muito Esse bem. é o ponto, né? Se a pessoa vem com a mentalidade de que, bom, eu posso ir para lá, eu vou para lá para entender um mercado, vou vir com já especializações dentro de algumas áreas que eu posso atuar, e eu vou para aprender como faz, só para depois eu virar a chave e fazer o meu, fantástico. Exato. Né? Exato. Porque assim, você não pode ficar preso naquela coisa, olha, eu vou entrar nada contra, sabe? Quem gosta disso, porque eu tenho aquele espírito de empreendedora também. Então, assim, mas se a pessoa já vier programando, olha, eu vou ficar aqui, é um período de experiência, é só para eu me adaptar, é só para eu poder entender como é que funciona, mas pensando em abrir o próprio negócio, pensando em empreender, a pessoa vai dar super certo aqui, vai dar super bem, sabe? E há quem também fique em trabalhos né, de contrato e está super bem, está feliz, ok. Mas eu sempre tive aquela questão de vou empreender. Meu marido, até hoje, ele trabalha de contrato. Porque o meu marido, ele é daquelas pessoas que, tipo, não é que gosto, mas ele se sente mais seguro, né? Trabalhando com contrato e tudo. Eu sempre tive esse espírito mais aventureira. Eu falo com tudo. Então, assim, até no trabalho, eu sempre gostei de empreender. Eu comecei a trabalhar no salão de beleza, trabalhando para os outros, recebendo 50%. Passou um período, eu fui me organizando ali e consegui alugar um espaço dentro de um salão de beleza. Então, ali eu parei de trabalhar para outras pessoas, ganhar 50% e comecei a fazer o meu próprio dinheiro, ganhando meu 100%, vamos dizer assim, né? E fiquei por um tempo, assim, mas não deu certo nesse salão, porque logo depois a mulher vendeu, e aí a nova proprietária falou, olha, eu não preciso mais dos seus serviços, e pronto, eu não vou precisar de você mais. E aí que foi a reviravolta, que eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Vou começar tudo de novo. Agora é comigo, né? Tipo assim, agora é minha vez. Exato. E assim, nesse momento foi bem complicado para mim, porque eu tinha feito um investimento, né, de comprar meus materiais, de trabalhar sozinha e tudo. Aí a dona vendeu, a nova proprietária não precisava dos meus trabalhos, e aí eu fiquei um pouco perdida, assim, sabe? Falei, ai meu Deus, agora? O que eu faço? E as coisas começaram a apertar bastante, porque eu estava começando a empreender. E a gente sabe que empreendimento, né, quando a gente começa um negócio, é de degrau em degrau, né? Não tem jeito. A gente não começa lá com a cartela de clientes lotada, a gente não começa cheio de gente, né? Cheio de trabalho, de clientes, enfim. E aí eu falei, olha, eu vou ter que começar a mandar currículos, porque as coisas começaram realmente a apertar pra gente, sabe? E comecei a mandar currículo e tudo. Aí uma fábrica aqui perto de casa me chamou. E eu falo, gente, nunca diga nunca, porque a gente não sabe, né, do futuro, mas eu sempre com aquele pensamento, vai dar certo, é temporário, eu tô aqui para um aprendizado. Legal. E eu tava assim, num momento delicado da minha vida, porque eu comecei a pensar, o dinheiro tá acabando, eu meio que fui despejada do salão, que eu tinha uma certa segurança. Eu falei, eu vou ter que ir, porque agora, assim, não é somente eu, tem meu marido, né? Ele sozinho, trabalhando, uma renda só um salário não dá. E aí eu fui para essa fábrica trabalhar, mas eu sempre pensando, é temporário, sabe? Sempre com a minha cabeça, assim, borbulhando de ideias e olhando para o futuro até com otimismo, sabe? Eu falei, não, eu tô aqui, mas eu sei que vai mudar, eu sei que vai melhorar, eu sei que vai dar certo, tô aqui só por um período, é só um tempo. Então, eu fui trabalhando muito a minha mente, sabe? Com relação a isso. Mas não é fácil quando a gente está vivendo. Com certeza. Então, ainda mais quando o dinheiro está apertando, né? Não, porque é aquela água que vai subindo assim, né? Exato. E você
Não tem, fica sem saída, né? Você fica sem É. saída. E por mais que eu tentava ser otimista, quando a gente está na situação, às vezes a gente se vê sem saída, não vê alternativa. E eu tive várias crises de ansiedade, várias. Eu nunca tive isso no Brasil, não sabia nem o que era isso. Então, eu tive várias crises dentro da fábrica. Às vezes eu me via chorando desesperadamente, coração palpitando acelerado. E aí, assim, eu pensando, gente, eu preciso de fazer algo, porque por mais que eu tinha essa mente empreendedora, eu estava me vendo realmente sem saída. Eu falava, eu quero algo, mas para onde eu vou agora, sabe? Eu até fazia alguns atendimentos em casa, de algumas pessoas. Lá na fábrica, eu falava, olha, eu faço unha, eu faço sobrancelha e tal, Interessante. para poder gerar um pouco mais de renda. Mas eu sabia que só isso não ia ser o suficiente, sabe? E aí eu comecei a ouvir muito podcast, comecei a ler muitos livros. Eu fui fazendo o que estava ao meu alcance, sabe, de fazer. Então, por mais que eu trabalhasse na fábrica o dia todo, o dia inteiro, assim, bem cansada, eu chegava à noite, ia fazer janta, Era uma fábrica de quê, Camila? De qual segmento? era de estofados. Ah, sim, Era uma interessante. fábrica de estofados. E aí, lá eu trabalhava na parte da embalagem. Então, era um serviço muito pesado, era Pesado. braçal mesmo, sabe? Porque tinha vários setores. Tinha gente que ficava estofando, tinha gente que ficava colando espuma, tinha gente que ficava parafusando, e eu ficava na parte da embalagem. Então, era Sim. embalar, por exemplo, cabeceiras. E lá a maioria das coisas era cabeceiras e sofás. Uhum. E aí a gente ficava embalando essas cabeceiras, sabe? O dia todo, embalando cabeceira. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Eu não consigo nem falar esse nome. Porque era o dia inteiro embalando cabeceiras. E assim, você tinha que trabalhar em equipe, porque Sim. eu trabalhava em dupla, né? Porque era para carregar e virar, Cuidado, né? e passar plástico, botar na caixa, etiquetar. Tinha que fazer as coisas muito bem feitas, porque tinha que colocar parafusos, tinha que colocar alguns detalhes. Sim. E era em dupla. Eu acho que assim, o desafio era trabalhar em dupla, era trabalhar em equipa, porque assim, a nossa equipe de embalagem eram 6 pessoas, né? Então, tinha que trabalhar também sincronizado com essa equipe. Sim, com certeza, com certeza. E assim, trabalhar, a gente sabe que trabalhar com pessoas, né? Como que funciona a dinâmica, né? A gente sabe que é desafiador trabalhar com pessoas. Então, assim, era no início eu entrava muda e saía calada. Eu não conversava com ninguém. Aí todo mundo já falava, ah, você é chata, né? Porque não gosta de conversar com ninguém. Já é, sabe? E assim, é porque eu ficava assim, gente, meu propósito não é esse. Meu Não é propósito aqui. não é aqui. E eu sei que tem muitas pessoas que trabalham lá 20, 30 anos e vai se aposentar lá e tá tudo bem. Mas eu pensava, gente, eu quero algo a mais. Aqui é uma experiência, aqui é para eu aprender, para eu ter um rendimento, para eu poder me estabilizar novamente e Sim. ter novos ares, né? Dar um novo impulso aí de vida. E é Então, interessante uma coisa, Camila, vou te cortar aqui rapidinho. Você estava num lugar que você não queria estar, mas você naquele momento precisava estar. Você sabia que ali tinha um propósito de você aprender certas coisas, né? Era um período que você ia passar, mas mesmo num lugar que você não queria estar, que você sabia que ia ter um tempo limitado, você ainda assim, ali você via oportunidades de gerar um novo mercado, por exemplo, consumidor, né, para aquilo que você fazia naquele momento, né? Então você divulgava, ó, eu faço unha, ó, eu faço tal coisa. Então isso é muito legal, porque fazendo esse parêntese aqui, às vezes as pessoas querem o ambiente perfeito, com todas as pessoas adequadas, na melhor condição possível para começar o seu sonho. Só que o seu sonho, muitas das vezes, ele vai estar num ambiente ruim, vai começar num ambiente ruim, num ambiente de dificuldade, não vai ser com as pessoas certas, mas o sonho começou. E a gente, às vezes, está esperando a oportunidade perfeita, o momento perfeito. E, às vezes, essa transição não acontece, né? E é justamente isso que eu queria saber com você. Como que foi essa transição da fábrica para o digital? Por que o digital? Porque você já tinha falado, não, eu gosto de ter liberdade. Eu não gosto de trabalhar para ninguém, vamos dizer assim, né? Eu gosto. Então, você viu ali no marketing digital essa saída, foi isso? Foi, porque assim,
Quando foi em 2021, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho a história, porque eu até esqueci desse detalhe. Voltando em 2021, quando a gente estava assim fazendo cursos e se preparando para vir, eu conheci o mercado digital. Uhum. E quando eu conheci o marketing, eu falei, cara, é uma oportunidade muito boa. Imagina eu estando num país e podendo fazer uma renda extra pela internet. Isso para mim brilhou meus olhos. Era tudo que eu mais queria. Eu falei, gente, imagina eu chegar em Portugal e estar trabalhando assim, tendo uma rendinha da internet. E aí eu investi em conhecimentos nessa área de marketing digital em 2021, no finalzinho de 2021. Mudamos para Portugal e ainda eu continuava ainda estudando, vendo algumas coisas ali. Só que, de fato, vender e ter resultados eu não tinha. Então, nesse meio tempo, isso você vai meio que desanimando, né? Você fala assim, bom, eu sei que é possível, mas eu ainda não consegui saber qual caminho que eu vou ali, né? Como que faz para destravar realmente para vender, para ter uma renda. Então, eu tive que buscar outras alternativas, né? Fui para o salão, enfim, fui para a fábrica. E aí, nesse meio tempo da fábrica, eu sabia que existia o mercado digital. Eu sabia que tinha muita gente ganhando dinheiro com aquilo. Eu sabia que tinha como vender na internet. E eu ficava, gente, como, né? Como fazer isso? E eu fiquei na fábrica durante uns 9 meses, 10 meses mais ou menos. Então, eu fui pesquisando aqui o mercado digital em Portugal, como que funcionava, se dava certo, se não dava, se funcionava aqui, se não funcionava, porque a gente via muito no Brasil, né? Isso aí começou nos Estados Unidos, o marketing digital, Sim. desceu para o Brasil, foi aquele boom em 2020, 2021, muita gente ganhando dinheiro. E na Europa estava apenas assim, começando, né? Ainda, né? Podemos dizer que ainda está engatinhando aqui, né? Ainda está só a pontinha assim, do iceberg aqui, né? Tá só o início. Então eu fui pesquisar. E aí nisso eu encontrei duas pessoas que me inspiraram muito nessa jornada, nessa caminhada. E quando eu conheci essas duas pessoas, eu falei, eu quero ter essa vida. Essa pessoa, ela tinha liberdade de acordar na hora que ela queria, de fazer a rotina dela, de trabalhar, de passear e ganhar dinheiro. Eu falava, gente, como que é isso? Eu quero isso para mim. E aí, nesse meio tempo, né, fábrica, eu comecei a me estruturar mesmo, assim, financeiramente, eu falo assim, estabilizar financeiramente. Porque quando eu fiquei trabalhando em salão de beleza, era muito instável o meu salário. Eu não tinha um salário, assim, às vezes eu ganhava 500 euros no mês, sabe? Às vezes eu ganhava, sei lá, 400. Então, e o salário mínimo já era 700 euros. Eu não tirava um salário mínimo assim ainda, porque eu trabalhava para os outros, ganhava 50%. Quando eu abri o meu próprio negócio, eu estava bem no início, não tinha clientela assim para poder tirar um salário mínimo. Então, eu fiquei muitos meses desestabilizada financeiramente. Quando eu fui para a fábrica, eu falei, bom, pelo menos eu vou ter um salário mínimo, pelo menos eu vou recuperar um pouco assim dessa questão financeira, né, colocar na balança. Quando eu comecei a estabilizar minha vida financeira, assim, pelo menos recebendo um salário mínimo, conseguindo pagar as contas, ficando em dia e tudo, eu comecei a ter cabeça para começar a pensar em voltar para o mercado digital. Aí eu comecei a me inspirar nessas duas pessoas, sabe? E, e comecei a estudar sobre o mercado digital, fazendo o que eu conseguia fazer. Escutando podcasts, lendo livros, aí foi, entro nessa parte, né? Escutando podcast, lendo livros, me fortalecendo mentalmente, porque tudo começa na mentalidade, sabe? Se a gente não mudar a nossa mentalidade, as coisas não vai fluir, não vai acontecer e a gente vai se sentir travada. E aí, nesse meio tempo, investir no conhecimento mesmo, sabe? Investir no treinamento que era de uma pessoa daqui de Portugal, que vendia em euro, que a gente gasta em euro, a gente quer receber em euro, né? Claro. E os cursos que eu já tinha comprado vários cursos no Brasil, só que todos voltados para o Brasil, sabe? Vender em real, eu queria vender em euro, eu queria aprender a vender em euro. Eu falei, eu vou aprender com quem sabe. E aí, comprei o treinamento, comecei a estudar mesmo. Só que nesse meio tempo, eu sou terapeuta da fala, né? E aí o network, novamente, Deus na minha vida veio. E quando foi em setembro de 2023, uma amiga minha me falou, né? Olha, tá precisando de terapeuta da fala na empresa que eu trabalho. É para ser prestadora de serviço também.
Se você tiver interesse, eu falei, claro que eu tenho. E era em Lisboa, e eu sou de Santarém, né? Mas, assim, o meu patrão, né, o meu chefe, ele falou, olha, se você quiser vir trabalhar, eu quero, eu preciso. Então, eu comecei a prestar serviço como terapeuta da fala, em setembro de 2023. E nesse meio tempo foi quando eu investi no treinamento do digital. Então, eu fiquei no digital, mais na terapia da fala. Saí da fábrica, né, para poder trabalhar como terapeuta. Em janeiro de 2024, agora, né, o ano passado, eu comecei a trabalhar como terapeuta e com marketing digital. Só que, assim, foi desafiador da mesma forma, porque eu trabalhava na fábrica a 5 minutos da minha casa. Comecei a trabalhar como terapeuta em Lisboa, a 2 horas da minha casa. E aí eu caí naquele mesmo pensamento. Bom, não é aqui que eu quero ficar para sempre. Eu já tenho a intenção de ficar em Santarém. Eu gosto de Santarém. Santarém é perto de tudo. É uma cidade grande, né? A gente fala que é uma cidade, a capital do distrito. Sim. Então, eu moro num lugar muito bom. Tem comboio, tem tudo, tem shopping. Todos os órgãos públicos que a gente precisa, eu resolvo tudo aqui. E é uma cidade, assim, que relativamente é calma, é tranquila, é barata, não é uma cidade muito cara para se viver. Sim. Então, eu já comecei a pensar, não é isso que eu quero. É muito bom. Por mais que eu estava na minha área de formação, eu tinha 2 alternativas. Ou eu me mudava para Lisboa, para ficar mais perto do trabalho, ou eu ia ter que abrir mão realmente e fazer alguma coisa aqui em Santarém. Só que pelo fato de Santarém também ser uma cidade um pouco mais afastada, são empregos que você vai ganhar um salário mínimo e pronto, sabe? Você não consegue ganhar muito mais do que isso. Em Lisboa, a gente sabe que a gente consegue ganhar um pouquinho a mais, né? Sim. Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu faço, né? E aí, comecei a trabalhar no digital em janeiro de 2024 e eu comecei a botar uma meta. Por quê? Eu sou prestadora de serviço, né? Da terapia da fala. E eu funciono junto com o horário, com o calendário escolar. Ou seja, julho e agosto, basicamente, não tem aula. E se não tem aula, eu não tenho trabalho e eu não recebo. E aí eu ia ficar 2 meses, praticamente 2, quase 3 meses sem salário. Em julho, agosto e setembro, mais ou menos. As aulas começam ali 15 de setembro, por ali. Sim. Então, eu falei, olha, eu vou começar com digital. E se esse negócio der certo, a intenção é ficar somente com digital. Porque ir para Lisboa todos os dias, essa viagem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é cansativo demais. Sim. É extremamente cansativo. Por mais que eu estava feliz fazendo o que eu fazia lá, trabalhando em escola, com crianças e tudo, era muito desgastante para mim essas viagens, o deslocamento. Então, eu caí nesse mesmo pensamento. Bom, eu preciso de fazer algo, porque eu não estou satisfeita 100%, não estou ainda 100% realizada. E eu fui para o mercado digital, comecei a estudar mesmo, levar a sério, comecei a ter mentoras, comecei a participar de aulas ao vivo, corri atrás de conhecimento. Às vezes eu passava o final de semana inteiro, virando, estudando a noite inteira. Chegava na sexta-feira, meu marido ia dormir, eu botava meu fone de ouvido e eu ia dormir às 5 horas da manhã do sábado, sabe? Estudando e anotando. Então, assim, eu realmente me dediquei. Aí, no meu primeiro mês, assim, trabalhando, fazendo tudo, usando as estratégias, porque assim, eu também não fiquei de coisa, sabe? Tem gente que bota muito empecilho para trabalhar com digital. Ah, mas eu não quero isso. Ah, mas eu não quero aquilo. Ah, mas se for para fazer assim, eu não quero. E aí eu pensei, gente, quando a gente vai trabalhar para os outros, a gente aceita todas as condições. Verdade. Aceita chegar cedo, aceita bater ponto, aceita um salário mínimo, aceita fazer hora extra, você aceita tudo. E quando é para trabalhar para a gente, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não sei o quê. Então, eu não tive isso. Eu falei, é o que tem para fazer? É o quê? É exatamente o que eu preciso de fazer para ter resultado. É X, Y, Z. Beleza, vou fazer. E foi o que eu fiz. E eu fiz o básico, feijão com arroz, sabe? Não fiz nada diferente de ninguém. No meu primeiro mês, fiz 800 euros e mais de 300 dólares em venda.
Eu falei, gente, peraí, esse negócio funciona mesmo? Não é que funciona? Muito E aí eu bom. falei, próximo mês eu preciso de fazer isso de novo. E aí fui lá e trabalhei de novo, fiz as mesmas estratégias, comecei a melhorar e comecei a aprender de fato como que funcionava as vendas online. E nisso comecei a estudar. Aí no próximo mês já tinha de 800, eu passei para 1.000 euros, né? Aí eu falei, pronto, já estou batendo o meu salário de terapeuta, basicamente. E aí comecei todos os meses a fazer 1.500, 2.000, 1.500, 2.000, 3.000 euros. Eu falei, gente, é isso, achei o local. Não foi fácil, eu falo que eu trabalho hoje no mercado de afiliadas, né? Então, eu vendo produtos de outras pessoas, mas hoje em dia eu já tenho meu próprio produto. Hoje em dia eu já tenho meu próprio curso, hoje em dia eu já tenho meus próprios produtos. Eu fui aprendendo, porque é uma evolução. Eu falo que o digital é uma coisa que te desafia muito, mas é um desafio que você cresce a cada mês, sabe? Você não fica estagnado, porque cada mês você tem que pensar numa estratégia nova, uma estratégia diferente, você aumenta seu rendimento, você aumenta seu salário. Então, cara, é uma coisa que te desafia todos os meses a melhorar, sabe? Então, eu falo que quando foi ali por volta de maio, mais ou menos, meu marido. Aí eu comecei a fazer, né? Fiquei com constância, né, no que eu estava fazendo e fiquei numa constância de valores ali, tipo 1.500, 1.800. E nisso a gente começou a guardar. Falei, vamos guardar esse dinheiro, vamos guardar. E aí, meu marido falou: ó, vamos olhar casa para comprar? Ele sempre teve um sonho de comprar casa. Eu nunca tive, assim, nunca foi o meu sonho mesmo. Para mim, na verdade, era uma coisa muito distante, sabe? Assim, a cabeça era uma coisa muito distante. E aí ele falou: olha, vamos olhar a casa. Eu falei, tá. Aí ele foi no banco, como é que funciona para comprar? O banco falou: procura a casa primeiro, depois a gente passa para vocês a avaliação e o crédito. A gente falou: tá bom. Fomos no banco olhar a casa, fomos no banco, aí fomos procurar a casa. Aí chegamos nesse apartamento que eu tô hoje, foi o primeiro apartamento que a gente visitou. A gente gostou logo de cara, eu gostei mesmo. Eu falei, nossa, eu gostei desse apartamento e eu queria morar aqui. E aí eu falei, eu moraria nesse apartamento tranquila, porque nós temos uma vista, é um apartamento grande, é iluminado, é do jeito que eu imaginava. E aí levamos no banco, o banco aprovou e a gente teve que dar entrada, né? Aí foi aquela correria também para fazer a entrada acontecer, porque pensa se uma entrada, a gente deu uma entrada mais de 10.000 euros, então assim, foi dinheiro que a gente foi puxando de todo lado. E aí, com o resultado de vendas também, não falo que foi 100% das vendas online, mas as vendas ajudaram muito nesses assim, de pagamento de documentos, tem que pagar documento, tem que pagar um monte de coisa. Então, assim, ajudou muito. E quando foi em julho de 2024, eu já estava tendo uma renda aproximadamente 2.000 euros somente na internet. Eu já estava na minha casa própria. Foi uma coisa muito louca. Em julho, aí assim, julho teve férias escolares, né? Sim. Férias escolares. Eu já estava vivendo literalmente com dinheiro do digital. E aí eu falei, meu Deus, tudo que eu pensei lá em janeiro, que eu queria, que era minha meta de ter dinheiro, de ter minha renda vindo do digital em julho e agosto, eu tinha conseguido. Então eu falei, é isso que eu quero, vou ficar no digital. E aí, quando chegou na época de renovar o contrato, né? Meu patrão, eu liguei para ele antes, falei, olha, tem uma novidade para te contar. E ele, que bom, e o que era? Falei, olha, eu comprei um apartamento em Santarém. Então, assim, quando eu comprei apartamento em Santarém, eu já tinha certeza que eu não iria para Lisboa, realmente. Sim, então, eu tinha que fazer dar certo mesmo, sabe? Eu tinha que fazer dar certo. Porque ou eu mudava para Lisboa para trabalhar perto das escolas, ou eu arrumava alguma coisa em Santarém. E aí eu comprei apartamento. Então, eu falei, eu não quero sair de Santarém mesmo. E aí eu falei, olha, eu comprei apartamento em Santarém. É mesmo? Você não ia vir para cá, para esses lados de cá? Eu falei, então, oportunidade, a gente conseguiu comprar, foi um apartamento que coube no nosso orçamento. Inclusive, gente, comprar apartamento fica muito mais barato do que você pagar arrendamento. Muito mais barato, infinitamente mais. Então, assim, falei, olha, enfim, comprei apartamento aqui.
E eu estou trabalhando com vendas online. Só que assim, eu entendo que para muitas pessoas isso é muito utopia, sabe? Principalmente imigrante que tem praticamente 2 anos e meio aqui. Aham. Então, assim, parece realmente uma coisa assim, não, velho, isso não pode ser verdade. E aí eu falei com ele, falei, eu tô trabalhando com vendas, eu tô tirando um salário bem bacana, trabalhando da minha casa, e eu não vou voltar para a escola. Nossa, aí ele, não acredito! Negócio, não sei, não funciona aqui em Portugal. Não é que ele estava duvidando, né? Sim. Mas como eu falei, é algo que É muita algo gente novo, né? não conhece. Então fica uma utopia realmente, sabe? A pessoa fala, não, é muito bom para ser verdade. E aí pronto, eu falei com ele que eu não voltaria, porque eu estava com a intenção de trabalhar de casa. E como eu comprei apartamento aqui, não tinha intenção de ficar indo para Lisboa todos os dias. Mas assim, ele, como eu sou prestadora de serviço, ele também precisa do meu serviço, né? Claro, A claro. gente entrou num consenso. Você era alguém que ele confiava, né? Que já tinha ali uma rotina com ele e ele ia ter Já, que ir atrás de outra pessoa, né? Para suprir a exatamente, necessidade dele. exatamente. E assim, querendo ou não, a gente deu super certo, sabe? Ele é um português que eu amo, ele é muito gente boa, eu adoro ele. Eu falo que ele foi uma pessoa incrível na minha vida, sabe? Foi, assim, espetacular. E quando eu falei com ele que eu não ia voltar, de verdade, eu fiquei com o coração partido. Mas Sim. a gente acabou conseguindo conciliar, chegar num consenso. Eu fiquei indo alguns dias para ele ainda, até para ele poder se estabilizar e tudo, arrumar outra pessoa, porque a gente sabe que quando a gente presta serviço, né? Querendo ou não, terapeuta da fala é um trabalho aqui que não tem muitas pessoas que Não tem. fazem. E aí eu comecei a reduzir minha carga horária. Então, ao invés de eu ir 5, né? Eu era de segunda a sexta, fazia de segunda a sexta. Comecei a ir 3 vezes na semana. Então, comecei a diminuir minha carga horária para eu continuar empenhada nas minhas vendas online, né? Mas logo em seguida eu descobri que eu estava grávida. Foi tudo assim, uma coisa atrás da outra, sabe? Tudo se Aí encaixando. logo, aí logo eu descobri que estava grávida, falei com ele, falei, olha, eu tô grávida, ele não tem problema, você trabalha até quando você conseguir, e quando você não conseguir mais, realmente você pede dispensa e aí a gente acaba o nosso contrato. Eu falei, tudo bem, Uhum. então vou ficar até o final do ano. Então, basicamente, eu trabalhei até agora, dia 15 de dezembro, Sim. de terapeuta, prestando serviços para ele e falando, gente, o digital, ele vai dar certo, ele tem que dar certo, porque eu não tenho mais alternativa, né? Muito bom. Hoje em dia eu tô grávida, trabalho na minha casa, faço as minhas rendas, faço meu rendimento, presto também, tenho uma contabilista, né? Que tem muita gente que tem essa dúvida, mas como é que você paga imposto aqui? Como é que Aham. funciona isso? Então eu tenho uma contabilista desde o início do ano, quando eu comecei a fazer meus rendimentos aqui em Portugal, eu contratei uma pessoa para poder ficar responsável por isso. Então, ela que cuida das minhas finanças com relação a impostos, declaração, IRS, ela que faz tudo. E pronto, eu falei, gente, agora sim, finalmente 100% do digital agora. E tô feliz porque é um momento que eu tô cuidando do meu bebê. Então, ontem eu estava em consulta, então eu posso ir para uma consulta, eu posso fazer Sim. minhas coisas tranquila, sabe? Continuar vendendo. Hoje em dia tenho meus produtos, tenho os meus trabalhos, continuo vendendo produtos de outras pessoas, porque, Sim. gente, acho que não tem problema nenhum da pessoa. Nenhum. Pelo contrário. É como se você tivesse, por exemplo, um estoque maior, né? Exato, um leque Vende aquilo maior. que você produz, aquilo que outras pessoas produzem, e o principal, você supera a necessidade das pessoas. Então, Exato. não tem que ter essa. Tá certíssimo, poxa, maravilhoso. Exato, eu vendo produtos de outras pessoas, coisas que às vezes eu não tenho um conhecimento, mas vai agregar no meu trabalho, né? Então, às Aham. vezes, eu vendo um produto, por exemplo, eu sou da área de renda extra, né? Eu ensino outras mulheres imigrantes a trabalharem como eu trabalho. E eu Legal. sempre falo, gente, transição de carreira. Na minha vida também foi feita essa transição. Eu saí da fábrica, fui para terapia, da terapia eu fui acumulando 2 cargos, Sim. porque trabalhar com internet dá trabalho, como qualquer outro. É um trabalho normal. É Então, isso você aí. tem que ter rotina, você tem que ter rotina de trabalho, tem que ter rotina para parar, tem que ter rotina para fazer tudo. E assim, eu acumulei 2 cargos, né? Terapia da fala, mais as vendas. E não é fácil.
mas eu falei, eu tenho um objetivo, sabe? O objetivo era ter uma renda, um rendimento nas férias, e eu consegui muito mais do que isso. Hoje em dia eu estou em casa, estou grávida, estou trabalhando, continuo tendo meu rendimento, sabe? Mas a princípio, antes de chegar nessa fase, eu tive que acumular 2 cargos, eu tive que trabalhar muito, teve que perder noites de sono ali estudando, e às vezes realmente ficando muito estressada. Às vezes, assim, a gente vê na internet, né, tudo muito fácil, mas a realidade não é que é fácil, é estratégia, é estudo ali por trás. Então, tive que estudar, tive que trabalhar, conciliar 2 cargos, para conseguir hoje falar assim, bom, hoje eu estou tranquila, não preciso mais de prestar esse serviço, não preciso de ir para Lisboa mais, e consigo trabalhar da minha casa e suprir as necessidades. Então, assim, meu marido tem o salário dele, eu tenho o meu, e a gente junta e vai vivendo a nossa vida, sabe? Mas só de eu ter uma renda vindo, né, de casa, sem precisar de sair, isso para mim é maravilhoso. A liberdade, né? Foi o que você falou. Poxa, hoje eu consigo ter liberdade de fazer uma consulta médica, né, da minha gravidez e continuar trabalhando. E se for necessário eu sair para ir fazer um atendimento, né? Por exemplo, ele te liga e fala: olha, preciso de você essa semana. Você tem essa liberdade de Exato. fazer isso e voltar e continuar fazendo ali a sua venda online. Eu acho isso fantástico. A tua história é muito legal, parabéns por ela, Camila. A gente já está aqui na fase final aqui do nosso podcast, passou muito rápido. Foi! Eu já quero te convidar para um próximo, tá bom? Para um próximo episódio. E quero deixar esse espaço aqui para você. Por favor, coloca aí, fala suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, mulheres né, imigrantes que queiram fazer aí uma renda extra, ou pessoas que ainda estejam no Brasil, por exemplo, né? Sim. E também pensam em fazer essa transição de carreira. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Primeiro, quero agradecer muito, Fábio, pelo convite. Gente, fiquei muito feliz, né? Porque isso é um sinal que o meu trabalho está alcançando outras pessoas, né? Com certeza. E assim, o meu intuito realmente é ajudar outras mulheres a descobrirem que existe alternativa, sabe? E assim, eu falo que, como a gente conversou, tudo tem um processo, tudo tem um porquê. Hoje em dia, eu consigo sentir na pele o que é trabalhar numa fábrica. Sentir na pele o que é trabalhar numa limpeza. Eu também, nesse meio tempo, já trabalhei em limpezas também. Então, quando chega uma mulher para mim e fala: olha, eu trabalho em fábrica, eu trabalho com limpezas, eu sei exatamente essa dor que é você trabalhar no local que você não gosta, que às vezes é assim, o salário não é tão atrativo, né? Que mal chega para pagar as contas. Então, eu já estive nesse lugar, então eu sei exatamente como ajudar essas mulheres. E tudo na nossa vida é para agregar, tanto com experiência quanto com aprendizado. Então, por isso que eu falo, eu estive na fábrica, foi fundamental eu estar na fábrica. Para hoje eu sentir exatamente o que essas mulheres sentem e passam lá dentro. Então, assim, eu estou aqui com o intuito de ajudar mulheres imigrantes que querem realmente uma transição de carreira, né? Eu nunca aconselho começar a trabalhar no digital e abandonar o emprego, jamais. É uma transição consciente, responsável, sabe? Fazer as coisas como se deve ser, com calma e com segurança, né? Para eu poder hoje, em dezembro, falar: olha, não vou mais prestar serviço, foi feito com muita consciência, né? Com muita responsabilidade. Então, a gente saber que a gente pode avançar, pode retroceder, isso também tem que ser uma questão da pessoa fazer essa autoanálise, né? Mas sempre estar em transição ali. Nunca estagnar, nunca se conformar, sabe? Com o emprego, com o salário. Se não está feliz, procura realmente outra coisa que vai dar certo, sabe? O que aconteceu comigo, eu sou prova viva disso. Eu tenho meu Instagram, minhas redes sociais, que eu falo: gente, sempre que tiver qualquer dúvida, vai no meu Instagram, vai nos meus destaques, assiste os meus stories, porque eu mostro meu dia a dia, mostro a minha rotina. Então, assim, para ver que eu sou uma pessoa real, né? E tem muita gente que fala assim: eu acho que você não é real, acho que você não... Gente, eu sou uma pessoa real, como qualquer outra pessoa. Cheguei aqui como imigrante do zero também, com 2 malas e um sonho. Então, assim, eu fui buscando alternativas, eu nunca me conformei com a minha situação. Então, eu sempre fui buscando mais. E eu estou aqui para poder ajudar quem quiser conhecer o mercado digital, o mercado de afiliadas. Quero conhecer mais um pouquinho da minha história.
É só me seguir nas minhas redes sociais, tá? Que é @camilamarques.digital. Então, você vai ter ali todos os meus destaques, desde quando eu comecei, que eu mostro ali literalmente a minha caminhada do zero, sabe? Meus primeiros stories ali falando, mostrando, compartilhando a minha jornada. Então, eu sempre mostro ali tudo bem transparente, sabe? Assim, desde o início, nunca mostrei ganhos que eu nunca tive, nunca quis pregar uma vida que não existe, sabe? Eu não falo que o mercado digital é uma coisa fácil de se fazer, mas é totalmente possível para quem tem que tem disposição para estudar, para se dedicar, sabe? Ter autorresponsabilidade, vai dar certo. Com certeza. Então, se a pessoa se dedicar, ela vai conseguir. E eu vou estar aqui para ajudar, tá? Então, minhas redes sociais são essas, camilamarques.digital. Vou estar lá, se quiser, conversa comigo. Tem meu WhatsApp lá também, se a pessoa quiser tirar dúvidas, né? Saber como é que funciona o mercado, eu explico detalhadamente como que começa, como que ela pode dar o primeiro passo dela no digital. Então, eu estou aqui para ajudar. E é isso. Excelente. Muito, muito bom. Camila, muito obrigado mesmo. Obrigada. Sucesso em tudo, muita saúde para você, pro Davizinho aí que vem, pro papai. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Obrigada. E para você que está assistindo aqui esse podcast até o final, não se esquece de seguir lá a Camila. Se inscreve aqui também no nosso canal, segue a gente também nas nossas redes sociais e deixa o teu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau, Camila. Obrigado. Obrigada.